Você é novo, você está aprendendo, você tem que fazer conforme nós vamos te ensinar agora. Eu pensei, puxa, achei que do meu jeito eu ia... Não, é do jeito deles, tem regra. E eles param a linha, seja quem for, você pode ter cabelo branco, vermelho, do jeito que eles vão te ensinar, seja você quem for. Não interessa quem você é. Não interessa se você é pastor, se você está lá, você vai fazer conforme a fábrica manda. Tem regra. Tem regra. Isso é retidão. O homem reto, ele anda conforme a regra. Nós somos obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, nós temos regras. Nós temos um grupo de irmãs de oração, mocidade, grupo de louvor. Há regras nos departamentos. Não são leis que são impostas. Não, são regras para que as coisas andem, progridam. O trânsito tem semáforo, porque se não houver semáforo, vira um caos. Vocês viram que hoje tem como se chama? Matsuri. Eu ia falar Mitsumori, não. Um Matsuri. O robô é assim, né? A gente vai trocando. Mas você entendeu? Esse negócio meu. Tem um negócio aí hoje, uma festa. E eles desviam, bloqueiam e não está o guardinha lá. Ó, você vai por aqui. Aí eu estava vindo para a igreja e eu vi um japonesinho tentando furar e tentando. O guardinha, não. Aqui está fechado, porque tem Matsuri, ninguém vai passar por aqui. Ainda que seja rua. Hoje não. Aqui não. Ninguém passa. Por quê? É regra. E assim funciona e a gente tem que obedecer. Não é verdade? São regras. A retidão, irmãos, é um aspecto do homem que anda conforme a regra, anda conforme a lei, anda dentro da justiça. Será que os nossos filhos estão olhando para nós, estão nos vendo? Andamos conforme as regras pelas quais nós vivemos na sociedade, seja ela da fábrica. Eles olham para nós somos obreiros do Senhor, somos crentes, estamos andando na retidão da palavra, estamos cumprindo com aquilo que nos foi delegado, nos foi confiado. Nós temos, irmãos. Os nossos filhos veem nós isso. Eles olhavam para Jó, os 10 filhos de Jó, e viam um pai andando conforme a regra. Irmãos, são valores que nós não podemos perder. Somos a igreja do Senhor, isso não vai mudar. Quer alguém torça o nariz ou não, quer alguém deixe de gostar da palavra ou não, é a palavra de Deus e não tem como mudar, irmãos. Eu sei que muitas vezes a palavra nos incomoda, porque às vezes nós estamos em falta, e é importante sermos confrontados, ainda que o meu coração, ainda que a minha orelha possa ficar um pouquinho vermelha, porque a palavra me confronta, mas ela vem para me curar, ela vem para gerar crescimento na minha vida, porque eu estou sendo visto, eu estou sendo olhado, os meus filhos estão olhando para mim, estão olhando para você, assim como os filhos de Jó olhavam para ele e viam um pai que andava na retidão. E eu volto a dizer, irmãos, Jó viveu num tempo que não havia lei. A única lei que ele tinha era a lei de Deus no seu coração, e ele andava por aquela lei, e Deus se agradava de como Jó andava. Nós olhamos para Jó e pensamos, Jó deveria ser um super-homem. Jó não tinha pecado. Engana-se quem pensa assim. Jó era homem, ele era pecador, e ele deve ter errado muitas vezes. Ele pecou muitas vezes, porque a Bíblia não diz que ele era santo, a Bíblia não diz que nele não havia erro, mas a Bíblia diz que Deus se agradava, que Deus o elogiou, porque ele era um homem que andava conforme a lei. Isso é retidão, irmãos. É seriedade nos negócios. A palavra retidão é aquele que não se entorta. A palavra retidão é aquele que não obtém vantagem em cima dos outros. Eu acho que eu vou poder lucrar um pouquinho em cima disso. Vou fazer um negócio que envolve... Irmãos, eu fico incomodado quando eu vejo pessoas que querem ter vantagem em tudo, quer ganhar em tudo. É terrível isso. Isso é um mal que muitas vezes está no coração das pessoas, de ter vantagem. A gente trabalha com pessoas que são assim, pessoas desviadas da verdade, mas eles não conhecem às vezes a palavra de Deus, eles não têm o ensinamento que nós temos, os valores que temos, e às vezes eles querem ter vantagem em tudo, quer ganhar no zangueô, quer ganhar não sei no que, quer ter vantagem. Nós não somos assim. Aleluia. O nosso coração não é esse coração, um coração que quer obter lucro em cima, não é assim. Jó não era assim, ele era reto, ele andava na retidão do Senhor, e isso é importante. Os nossos filhos precisam crescer vendo isso em nós. Homens e mulheres que não se importam, homens e mulheres que não obtêm lucro em cima dos outros, que não obtêm vantagem de forma ilícita, que não oscilam de um lado para o outro. Que os nossos filhos possam ver em nós firmeza, retidão,
Uma hora está numa igreja, outra hora está noutra igreja, uma hora está aqui, outra hora está lá, uma hora está participando, outra hora não, uma hora põe a mão no arado, outra hora não põe. Os nossos filhos possam ver retidão em nós, andarmos, irmãos, de acordo com a palavra, ainda que seja difícil, ainda que isso possa nos custar, ainda que isso possa, meus irmãos, nos levar a estreitos, mas que isso seja o nosso andar, que isso seja a nossa convicção, que nós possamos deixar valores aos nossos filhos, porque ainda depois de morto, isso vai falar, jovens, ainda depois de morto, a sua integridade, a sua retidão, ainda hoje fala conosco. Aleluia. Os homens do passado morreram, mas os seus valores ainda falam conosco. Lembre-se do seu avô, lembre-se do seu pai, talvez de um tio, de alguém que você teve na sua família. Você vai lembrar de uma pessoa que você conheceu, que foi reta, que teve princípios, que não se entortou, que não foi para um lado ou para o outro. Isso é retidão. Foi esse valor que Jó quis transmitir aos seus filhos. Foi essa integridade, isso que ele quis deixar como um maior legado para os seus filhos. E em segundo lugar veio as outras coisas, a riqueza, o patrimônio, mas em primeiro lugar estava a deixar esse legado espiritual da integridade, da retidão. A retidão é a consciência do dever a cumprir. Eu sei o que eu devo fazer, como diz a Bíblia, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o quê? Pecado. É pecado saber que eu tenho que fazer, mas não faço. Por quê? Porque estou de mal com alguém, porque não gostei da palavra de alguém, então não vou fazer, não vou participar não, vou tirar minha mão. É pecado. Quer eu goste, quer eu aceite, não, é pecado. A retidão é a consciência que eu tenho um dever e eu preciso cumprir com o meu dever. Eu não vou me omitir, eu não vou retroceder, ainda que isso custe comentários, críticas, mas é a retidão. É assim que nós vamos caminhar, é assim que a família precisa caminhar. São valores de Deus, igreja, nós não podemos abrir mão disso. O mundo quer fazer com que nós sejamos, que nós troquemos esses valores. O mundo quer nos levarmos para outros valores, quer fazer com que a gente entenda de uma outra forma. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela é fiel, e ela está sendo ministrada para gerar cura no nosso coração. Salmo de número 37, e o verso 37. Salmo 37, verso 37. Quem pode fazer a leitura desse texto? Salmo 37, verso 37. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. 37, verso 37. Isso, pode ler. Observa o homem íntegro e atenta o que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Olha, irmãos, que importante esse texto. Observa, a minha versão diz assim: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Irmãos, grave essa palavra no teu coração. Observe o homem sincero, ou seja, aquele que é reto, e considere esse homem, porque o futuro desse homem será de paz. Você pode ter certeza que o futuro de um homem, de uma mãe, de um pai que anda na retidão é um futuro de paz, irmãos. Ele vai descansar no Senhor, ele vai regozijar no Senhor, ele vai ver os seus filhos, a sua geração, glorificar o nome de Deus. Isso é verdade, irmãos, é a palavra de Deus. Salmo 112, Salmo 112, verso 4. Esse texto também é muito lindo. Nós vamos ler 2 versículos, vamos encerrar. Salmo 112, verso 4, e depois Provérbios 2 e 7. Salmo 112, verso 4. Quem pode ler, por favor? Ao justo nasce a luz nas trevas, e ele é piedoso, misericordioso e justo. Olha, irmãos, que coisa linda. Aos retos, até das trevas, nasce a luz, pois é compassivo e justo. Que coisa maravilhosa. Aos retos, aquele que anda na retidão, até das trevas nasce luz. Isso se chama milagre. Das trevas nasce luz. Isso só pode ser milagre, mas é assim que Deus se responsabiliza por aquele que anda na retidão. Glórias a Deus. E o último versículo para nós encerrarmos, Provérbios 2, o verso 7 diz assim: Provérbios 2, verso 7: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam em integridade. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos,
é escudo para os que andam em integridade. Vamos nos colocar de pé, igreja. Vamos orar ao Senhor. Que Deus te dê graça para você digerir esta palavra no teu coração. Você que é pai, você que é mãe, você que está dentro de um lar, você precisa deixar que esta palavra ela fique no teu coração. Jó era um homem íntegro e reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era Jó, que influenciou os seus filhos, que deixou um legado para os seus filhos do seu caráter. E é isso que Deus espera de nós. Nós meditamos nessa noite sobre 2 aspectos desse caráter de Jó. Ainda mais uns 3 que eu quero meditar com a igreja e que nós vamos para o próximo culto meditar com os irmãos. Mas eu queria que você pudesse, irmãos, deixar isso gravado nas tábuas do teu coração. Como tem sido o nosso exemplo? O tema desta mensagem é justamente esse: Jó, um exemplo de pai. Como tem sido o nosso exemplo para com os nossos filhos? Como tem sido o meu e o teu exemplo no nosso lar? Como os nossos filhos estão olhando para nós, igreja? Será que eles vão crescer e querer ser igual a nós? Eu lembro que desde pequeno, quando eu olhava para o meu pai, e toda criança, geralmente as crianças fazem isso, os filhos pequenos eles olham para os seus pais e tem os seus pais como herói. Eu lembro que eu achava muito bonito a maneira como meu pai ele pregava, a maneira como meu pai dirigia. Eu olhava para o meu pai quando ele pegava o carro para ir ao mercado, fazer alguma coisa, eu achava muito bonito, interessante. Eu queria ser como meu pai, e eu me espelhava no meu pai, e era um sonho de criança ser como o papai, porque o nosso pai é um herói. Mas a gente cresce, a gente começa a conhecer o que é o bem e o que é o mal, e a gente vê que o nosso pai tem erros, tem defeitos, tem qualidades, tem acertos. Mas, irmão, aquilo que nosso pai não muda no nosso coração. Eu vi meu pai errar algumas vezes. Eu vi meu pai errar comigo, como eu já compartilhei algumas vezes. Eu vi meu pai algumas vezes, e eu lembro de uma surra que eu levei do meu pai, em que ele se excedeu na força. E aquela surra chegou até mesmo a machucar. E quando meu pai me viu ali machucado por causa da força com que ele estava me surrando com aquela cinta, ele me abraçou e pediu perdão. E eu chorei muito porque estava doendo muito. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Mas eu vi o meu pai ainda que errando, porque pesou a mão numa correção. Eu vi meu pai dizendo: meu filho me perdoe, com lágrimas me abraçando. Meu filho, o papai se excedeu. O papai não deveria ter excedido assim. E o meu pai me abraçou e me pediu perdão. E eu lembro até hoje de que, embora meu pai tenha se excedido, mas teve coragem de reconhecer que errou, pedir perdão e falar ao filho, abraçar o filho e dizer: filho, me perdoa. E aquilo marcou a minha história. E esses exemplos a gente guarda, a gente cresce, o tempo passa, praticamente 30 anos depois eu guardo isso vivo na minha memória, de um pai que errou, que reconheceu, que teve erros, que teve acertos, mas que foi um pai que na sua simplicidade transmitiu integridade. Eu guardo isso com alegria no meu coração. E são esses valores que eu quero transmitir aos meus filhos. Nós não somos perfeitos, igreja. Você não é perfeito. Eu sei que você não é, porque eu também não sou. Eu sei que você talvez esteja errando na educação dos teus filhos, como eu também estou errando algumas vezes. Mas Deus nos capacita, irmãos, a nós buscarmos os valores do reino de Deus, para nós transmitirmos isso a eles, criarmos os nossos filhos no temor do Senhor. Esse é um assunto que eu quero tratar com a igreja, um assunto muito sério, de Jó, o temor do Senhor no coração dos filhos. E Deus quer nos capacitar como pai que você é, como mãe que você é, a você criar o teu filho no temor de Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Ore por você nesta noite, pai. Ore por você, mamãe. Peça a graça de Deus. Nós precisamos de graça, precisamos de misericórdia. É uma tarefa muito difícil, é uma tarefa muito complicada. Criarmos os filhos no temor do Senhor, na palavra do Senhor. Grupo de louvor, louve ao Senhor. Mas essa complicação que às vezes nós passamos, o Senhor nos capacita. Eu quero que você ore neste momento por você. Ore por teu filho, por tua família. Vamos orar. Enquanto você ora, deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração. Deixe o Senhor Jesus ministrar no teu coração. Deixe aquele que está neste lugar com o seu Espírito Santo ministrar aquilo que nós precisamos. Só Ele pode. Homem nenhum pode mudar um outro homem. Não é o esposo
Jesus, o carpinteiro de Nazaré, Ele pode trabalhar nesta madeira bruta que é o meu e teu coração e fazer uma grande obra. Senhor, nós estamos em tua presença e nós te louvamos por tua palavra, Senhor. Nós te louvamos por o Senhor ministrar no nosso coração nessa noite. Tua palavra te